galera de esportes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Felipe Luiz demitido do Flamengo. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Ele foi demitido do Flamengo na madrugada e foi uma demissão inacreditável, porque o Felipe Luiz ele vinha de conquistas excelentes, irretocáveis, de Campeonato Brasileiro e Libertadores, e foi uma demissão, na minha opinião, injusta, porque ele deveria continuar à frente do Flamengo. E a gente sabe também que o Felipe Luiz também nunca foi o treinador preferido do BAP, porque o Felipe Luiz ele chegou na gestão do Landim, e o BAP quer um treinador com a assinatura dele. E por isso o Flamengo já acertou com o treinador Leonardo Jardim, que chegará na terça-feira ao Rio de Janeiro. Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro ano passado, que teve uma boa passagem até pelo Cruzeiro, mas na minha opinião não é um treinador melhor que o Felipe Luiz. O Flamengo deveria ter ficado com o Felipe Luiz. O Flamengo errou feio de ter demitido o Felipe Luiz, ainda mais da forma que foi. Na madrugada, ele próprio ficou muito surpreso, e, e o Flamengo. E tudo bem que ele perdeu a Recopa e a Supercopa do Brasil, mas para mim esses torneios são torneios de início de temporada, e não se deve demitir treinador porque ele perdeu esses torneios. Porque eu tenho certeza que o Felipe Luiz faria mais um excelente trabalho, e essa demissão é mais uma demissão muito, muito péssima da diretoria do Flamengo. E isso me lembra, sabe qual demissão? Me lembra da demissão que o Landim demitiu o Dorival Júnior após ele ganhar Libertadores e Copa do Brasil, Libertadores Brasileirão, perdão, aquela altura, e contratou o Vitor Pereira, e deu no que deu, né? O Vitor Pereira não ganhou nada naquela época. E agora o Flamengo contrata o Leonardo Jardim, que no início dele no Cruzeiro até foi bom. Ele fez um grande trabalho no início do Cruzeiro, mas depois decaiu. Ele teve problema de relacionamento com o Dudu, que foi parar no Atlético Mineiro, ele é um treinador muito difícil. E na minha opinião, se fosse para contratar um português, tem nomes muito melhores na minha opinião. Por exemplo, eu tentaria o Jorge Jesus, que está lá no Al Nassr. Tentaria ao menos conversar com ele para ver se ele tem interesse de voltar. E também eu tentaria outro treinador, o Carlos Carvalhal, que é um português também, que já treinou várias equipes do Braga, e é um treinador renomado no mundo do futebol. Renomado no mundo do futebol. E na minha opinião, é melhor do que o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim também conquistou o campeonato francês pelo Mônaco. Foi ele que, vamos lembrar, foi ele que revelou o Mbappé. Mas desde essa passagem pelo Mônaco, ele não vem fazendo grandes trabalhos. Ele teve passagem na Arábia Saudita, que não fez grande trabalho, no Cruzeiro, que também não fez grande trabalho, inclusive que teve problemas com os jogadores, que o relacionamento no trabalho do Leonardo Jardim não é dos melhores. Ele não se dá muito bem com os jogadores, e isso pode ser um problema neste elenco do Flamengo. E por isso que o Flamengo erra feio
em demitir o Felipe Luiz. E vamos lembrar, o Felipe Luiz que tem mais vitórias do que derrota. E isso não acontecia desde Jorge Jesus. Por isso, e o Felipe Luiz tinha superado o Jorge Jesus. O Flamengo enfim tinha achado um treinador que superou o Jorge Jesus. O Flamengo ficou caçando treinadores para tentar esquecer o Jorge Jesus. E agora o Flamengo acha esse treinador, vai lá e demite pela, por, por, pela, por, pela incompetência da gestão e da diretoria, porque o Felipe Luiz com certeza poderia levar o Flamengo a mais uma final de Libertadores. Porque a gente olha para os rivais locais do Flamengo, nacionais do Flamengo. O Abel Ferreira ele está há 4 anos no Palmeiras. E o Flamengo não consegue manter um treinador há 4 anos. O Flamengo não, desde Jesus já veio bastante treinadores. Domenech Torrent, Paulo Souza, Sampaoli, e o Flamengo segue demitindo treinadores, acumulando multa rescisória, e o Flamengo não consegue engrenar. Por isso que o Flamengo não consegue ter uma hegemonia. Se o Flamengo tivesse um treinador que mantesse por 10, 5 anos, o Flamengo talvez ia conseguir ter uma hegemonia. Como o Bato falou na sua chegada à presidência do Flamengo, que ele queria fazer o Flamengo o Real Madrid da América do Sul, mas demitindo treinadores como ele demitiu hoje, não vai dar para fazer o Flamengo o Real Madrid da América do Sul, porque nenhum jogador, porque assim fica muito difícil, porque vai vir um treinador com uma outra filosofia, os jogadores podem ter conflito com esse treinador, porque não, porque porque o Felipe Luiz fez muito bem para esse grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo adorava o Felipe Luiz, jogava por ele, e isso se comprovou nos títulos que ele ganhou. Mas a diretoria do Flamengo, mais a diretoria do Flamengo fez o maior vexame da temporada, e agora eles podem ter jogado esses títulos que o Flamengo poderia, eles podem ter jogado essa temporada por água abaixo. Então é isso, galera. T-Sport, inscreva no canal. T-Sport, canal de esporte. Deus abençoe a todos.